Lembra do cão Joca? A morte do cão Joca, um golden de 4 anos de idade, na semana passada, trouxe à tona a necessidade de uma melhora significativa no transporte de animais em aviões. Por um erro logístico da companhia aérea, o cachorro morreu após passar 8 horas no porão de uma aeronave. Um projeto de lei que regulamenta o transporte aéreo de animais domésticos está parado na Câmara dos Deputados desde 2022. O texto permite que os tutores, os donos dos animais, levem até 2 pets com 15 quilos ou menos nos assentos da aeronave. Mas a autora da matéria, a deputada Rosana Vale, do PL, disse em entrevista ao Jornal da Manhã de hoje que a medida pode ser alterada para atender a animais de qualquer peso. Nós vamos ouvir esse trecho da entrevista da deputada Rosana Vale. Esse projeto de lei eu protocolei em 2022, quando aconteceu o sumiço da Pandora. Foi uma vira-lata também que ficou 45 dias desaparecida, o dono fez campanha, acabou aparecendo em Guarulhos, embaixo de um viaduto. Então a gente percebeu que não há uma regulamentação, a ANAC não tem uma regulação própria, cada companhia aérea põe suas regras, enfim. E os animais acabam sendo transportados no compartimento de bagagem, o que é totalmente inaceitável. A gente vê essas situações, só que o assunto, quando acontece uma tragédia dessas, vem à tona, as pessoas discutem, mas a gente percebe que não há um interesse. Agora, o que a gente espera? Nesse meu projeto, que foi protocolado há 2 anos, eu estabelecia o peso de 15 quilos, mas compreendo agora que a gente tem que abolir essa história de peso. Os animais precisam viajar no compartimento, nos passageiros, junto com o tutor, e a gente precisa estabelecer regras, tendo regras claras, os últimos assentos, enfim. Quem acompanha a logística da aviação, junto com as instituições que cuidam também do bem-estar animal, devem estabelecer essas regras para que a gente não presencie situações como essa que aconteceu com o Joca, com o que aconteceu com a Pandora. Tem vários projetos de lei na Câmara Federal, mas a gente precisa encarar esse problema e fazer realmente uma mudança aqui no Brasil. E Mônica Rosenberg. 2 coisas. Primeiro, que novamente achar que na canetada vai resolver o problema. Faz uma regra, ela mesma começou dizendo que a regra que ela sugeriu lá no começo não ia resolver porque não atendia o animal acima de 15 quilos. E a segunda coisa, esquecer que o mercado tem que funcionar nessas horas. Pune severissimamente uma companhia irresponsável, incompetente, que perde um cachorro, perde um ser vivo, até ponto de ele morrer. Uma indenização milionária. Óbvio que o cachorro não vai voltar, mas tem que doer muito fundo no bolso para que isso não aconteça. E aí, por que precisa fazer lei? Permita que se façam voos onde tem animais. Faz um voo pet friendly, onde pode ter até comidinha para ele. Acha jeitos de fazer funcionar. Não queremos que nenhum animalzinho mais morra ou que sofra. Tem animais que sofrem muito de viajar no setor de cargas, é horrível, mas também tem gente que tem pânico de animal. Eu conheço crianças que se sentarem, tiver um cachorro ali do outro lado da fileira ali, ela não vai viajar. Então que se entenda que o mercado pode funcionar, não precisa fazer regra, não precisa parar o Congresso, não vamos fazer PEC dos pets, mas que haja inteligência na aplicação das regras. E aí, Acácio, só o mercado seria o suficiente para resolver esse problema? A gente discutiu ontem, inclusive, Koba, que a gente tem que olhar isso sob alguns aspectos. Primeiro, nos últimos anos, o papel do pet nas famílias mudou. Então, obviamente, que a gente tem que levar isso em consideração quando são estabelecidas políticas públicas ou até políticas destinadas aos consumidores. Mas eu concordo com a Mônica, eu acho que uma lei, por si só, não vai resolver o problema. Eu acho que as companhias aéreas já têm inúmeros problemas que elas se incapazes de resolver. Extravio de mala, overbooking, uma série de outras coisas que causam transtornos no dia a dia. Se nós impusermos mais uma obrigação, talvez os outros transtornos aumentem e essa questão não seja resolvida. Então, cabe a elas, com a participação da ANAC, que é o órgão regulador, estabelecerem regras, mas principalmente políticas internas destinadas aos consumidores para que eles tenham mais
segurança ao embarcarem os seus pets e para que aqueles que participem do mesmo voo também não se sintam desconfortáveis. Polêmica a nossa mesa aqui, hein? Mônica acha que não precisa de lei, a Cássio aparentemente também não. Não é que não precisa, não é suficiente. Não seria suficiente. Não resolve. Mas se tivesse, por exemplo, uma lei nesse caso aí, a gente teria o Joca vivo, de repente, né? Não teria sido cumprida, não foi teria sido doloso, realizado, né? Não foi doloso. Mas se tem um protocolo, por exemplo, porque a gente hoje como é que funciona? A companhia aérea que vê como é que faz para transportar e pronto. Mas está na lei que tem que ter um protocolo de conferência se o destino está correto, tem que estar na lei que tem que ter um protocolo de conferência se o atestado está condizente com o tempo de viagem ou não. Aí, infelizmente, no Brasil a gente tem lei para o óbvio, tem umas leis muito inúteis, claro, né? Mas em caso de proteção da vida, eu acho que a gente precisa de lei, sim. Posso te dar um exemplo? E aí? É um exemplo que eu sempre Eu acho que eu já sei. Eu acho que eu já sei. É um exemplo que eu sempre dou em aula. A lei de crimes ambientais prevê um tipo penal daquele que está molestando um cetáceo, que está destratando uma baleinha, um golfinho ou algo. Baleinha não existe, né? Porque ela já nasce grande. Mas por maior que ela seja, ela é fofinha, né? Ela é bonitinha. A gente olha para uma baleia e vê aquilo com carinho. A cachalote que é pequena. A cachalote é pequena, tá aí o nosso companheiro nosso de biólogo. Santos aí. do litoral para nos corrigir. Mas, enfim, quantas vezes esse tipo penal foi aplicado? E mais do que isso, se alguém pretenda molestar um golfinho ou uma baleia, ele vai deixar de fazê-lo porque a lei prevê essa conduta como criminalizada? É óbvio que não. Eu acho que é a mesma coisa. Se tivesse uma lei, ela seria aplicada, as pessoas seriam punidas do mesmo jeito que serão por conta do Joca, porque ninguém quis cometer esse crime em relação ao Joca. Por isso que eu acho que há necessidade, se for o caso através da ANAC, da regulamentação de um procedimento. Como embarca, aonde deve ir, qual é a temperatura da carga e uma série de outras regras para situações iguais a essa não aconteçam. Porque, no final das contas, o que a gente quer é evitar casos iguais. E a gente não quer tirar sangue de quem cometeu isso nessa situação involuntariamente. Achei que você ia dar exemplo de lei inútil, é aquela lei que fica na porta do elevador, né? Antes de adentrar o elevador, veja se o mesmo não está no mesmo... Você não estava na PM ainda, gente. Baixou uma portaria certa vez que assim, você podia usar o celular, logo que apareceram os celulares, você podia usar o celular, contanto que ele estivesse desligado. Uma coisa muito importante, talvez uma lei como essa. Não, e assim, a deputada está fazendo, na verdade, está fazendo... Usar o celular desligado é perigoso. E era importante. A deputada está fazendo palanque política, lógico, está se aproveitando da ocasião, não é ruim para ela, até porque é pré-candidata a prefeita lá para a cidade de Santos. Mas o que acontece? Na verdade, as agências eles transportam o animal como se fosse uma mercadoria, e aí talvez aí que esteja o grande erro, né? É colocar em locais adequados, né? Até mesmo porque, como disse a Mônica, tem pessoas que têm terror por animal. Alergia. Alergia, entre outras coisas. E outra, você imagina um puto dentro da mesma cabine que você, num voo daqui para os Estados Unidos. Então, um bicho late que só. E o animal um bicho é terrível. Imagina se tiver dois. Tem pessoas que se incomodam. E aí falou, ou faz um voo fretado só para quem tem pet, ou coloca, na verdade, um local adequado, com condições, né, que ele tenha de sair e chegar ao seu destino de forma íntegra, sem que aconteça o que aconteceu. Você sabe que eu sigo o Lito, do Aviões e Música, aquele canal de aviação, né? Eu sou consumidor lá do conteúdo dele, e ele fez uma manifestação, um post, assim que aconteceu o caso do Joca, e ele já recomendava há muito tempo que se você tem condições de levar o cão via terrestre, de carro, de outro jeito, prefira esse outro método do que o de transportar num porão de avião. E ele deu um bom exemplo, o exemplo daquele avião no Japão, no final do ano, que teve um acidente na pista, um avião se chocou com o outro, e ali começou um incêndio, não sei o quê. A população, as pessoas que estavam ali, os passageiros, eles tiveram acesso à saída de emergência, né? Se abre uma espécie de escorregador gigante, enfim, inflável. Todo mundo saiu que estava como passageiro, mas os animais que estavam no porão não têm saída de emergência. São tratados como bagagem, né? Eles são tratados como bagagem e são extraviados como são extraviadas as bagagens. Essa é a grande realidade. E tem um outro ponto, né? Se você pensar hoje, as companhias aéreas passam por problemas financeiros. Isso também não é segredo a ninguém. E, obviamente, que eles complementam a sua arrecadação
com a parte de baixo, com o cargueiro. Então, junto com as pessoas, vão inúmeras cargas e, às vezes, há necessidade de atenção especial para que essas cargas sejam carregadas. Então, o voo que está indo do Brasil para a Espanha, por exemplo, leva os passageiros e embaixo ele vai carregado de maçã. A maçã, por exemplo, tem questões térmicas, tem uma série de coisas. E não é possível você separar em partes... A temperatura ideal para a maçã e a temperatura ideal para o pet. O cachorro vai submetido àquilo. Então, há uma série de dificuldades aí que precisam ser solucionadas no final das contas. E aí, Deise, você é de que time? Tem que ter lei ou não para um caso como esse? A Mônica me olhando com uma expectativa. Eu acho que tem que ter uma regulamentação da ANAC, sim. Eu sou uma defensora dos animais, meu marido até tem problema com isso, porque eu acabo me excedendo, assim, mas... Você é daquelas que vai vendo o gatinho e vai levando para casa? Eu não levo porque ele não deixa, mas eu dou um jeito, eu tô sempre enfiada no meio dessas questões, assim. Mas no caso do Joca, eu acho que até do transporte de animais, sendo bem fria aqui, o que a gente tem que perceber é que na própria sociedade brasileira, como o Acácio falou aqui, de uns anos para cá, os pets acabaram tomando uma outra proporção na constituição familiar, né? Antes era muito aquele cachorrinho que ficava no pátio, agora não, ele é um membro da família. E aí, da mesma forma que o mercado se adaptou a isso, aí só para a gente fazer um parênteses aqui, durante a pandemia, quando todo o mercado estava em crise, o mercado pet ainda cresceu, apresentou lucro, né? Então, da mesma forma que o mercado vai se adaptando, que as famílias vão se adaptando, as companhias aéreas também têm que fazer esse mesmo movimento, né? Tu colocar um cachorrinho 8 horas sem água, descuidado ali como uma carga de avião, isso é cruel, né? E aí só um outro ponto, assim, eu concordo quando a Mônica fala, tem que doer no bolso. Não acredito que uma lei vá solucionar isso, mas tem que doer no bolso das companhias aéreas, porque daí elas vão pensar 2 vezes. E a gente entende toda a questão de que tem gente que tem alergia, tem gente que não gosta, não lida bem com os latidos, não lida bem com os barulhos, mas as companhias aéreas precisam se modernizar em relação a isso. Eu entendo que se tiver que optar pelo transporte terrestre, é muito mais fácil, mas às vezes não dá. Às vezes a pessoa está se mudando, às vezes a pessoa está indo para um outro país, então que as companhias aéreas se adaptem como o mercado e as famílias têm se adaptado. Agora, não dá para ignorar os pets e deixar eles sendo transportados como bagagens. Não são bagagens, pelo amor de Deus. Pediu a Mônica. É que às vezes existem regras diferentes. Por exemplo, os meus filhos nasceram quando eu morava na Europa e quando nós viemos morar no Brasil, a gente tinha um peixe. É impossível trazer um peixe da França para o Brasil, porque você não pode trazer líquido dentro da cabine. E aí teve gente que me falou, congela o peixe para levar. Meu Deus. Não há solução possível. Porque aí são 2 regras que são incompatíveis. E o peixe? O peixe ficou lá com a minha sogra. Meu Deus, que triste. Tá emocionada. Tá emocionada. Na verdade, ele virou estatística. Bichinho de Coloca na Mônica, que ela tá emocionada com o peixinho, Mônica. Meus filhos eram pequenos, estavam deixando os amigos, deixando a escola, deixando tudo. Tiveram que deixar o peixe, não teve solução. Meu Deus. Eu entendo. Mas tá aí, eu acho que isso vai virar alguma regulamentação ou na ANAC ou alguma lei no Congresso Nacional, até porque são muito espertos os nossos parlamentares para legislarem em cima da onda, né, meus amigos? Em ano eleitoral, então? Um ano eleitoral, então.